Vou dizer que o Sr. Presidente me desafiou para aceitar esta responsabilidade da área dos cemitérios e eu iniciei estas funções no dia 1 de setembro. E de facto temos alguns problemas, parece uma área esquecida há tempo a mais na Câmara, e há tempo a mais não me refiro a este mandato, refiro-me mesmo há muito tempo, e temos problemas muito concretos e em cima da mesa, e é uma área sensível, mexe com sentimentos, mexe com pessoas, mexe com acreditar, com credos de pessoas e de pensamentos diferentes. Portanto, acho que temos, enquanto Câmara Municipal, dar aqui um bocadinho mais de atenção a estas matérias. E, portanto, não vou hoje, de forma exaustiva, falar do assunto, mas vou dizer que vou começar a trazer mais assuntos aqui, porque acho que devem ser partilhados e discutidos e refletidos com todos, e não somente com o vereador que tem a respectiva responsabilidade. Daí o ter-se feito numa sessão anterior uma coisa que achamos relevante, até por alguns pedidos que vão surgindo, que não fazem qualquer tipo de sentido, uma tentativa de uniformização das campas temporárias, e neste momento uma outra proposta que visa definir do ponto de vista temporal a taxa a pagar pela concessão de ossários nos cemitérios municipais. Portanto, é uma outra proposta. Há um conjunto de outras questões, há uma muito concreta que eu tenho de falar com o Sr. Vereador Rui Braga, que tem a ver com a segurança rodoviária ali no cemitério de Palhais, onde basicamente, se houver algum funeral, o funeral é feito quase no meio da estrada, ocupa parte da faixa de rodagem. Nós temos de ver ali como é que encontramos ali pelo menos uma forma de ultrapassar isto. Estamos a ver com os serviços, mas também, pelo menos em termos de segurança rodoviária, haver ali uma obrigação de reduzir a velocidade, uma outra forma de proteção das pessoas que visitam, mas acima de tudo quando há este tipo portanto, quando há funerais. Problemas, rapidamente, cemitérios perto de lotação máxima, administrativamente desorganizados e com falta de recursos humanos, os regulamentos mal feitos, desfasados da realidade atual, espaços exteriores e interiores com ar velho, desleixado, pouco cuidado, apesar de alguma coisa ter vindo a ser feita nos últimos tempos para não dar um ar de completo abandono. De positivo, muito sinceramente, para além da questão do crematório que está em curso, para além da questão do recurso, em termos de recursos humanos, também do concurso para coveiros. Portanto, são questões mais recentes, mas muito importantes para que as coisas possam efetivamente funcionar. De positivo também, sinceramente, uma boa estrutura técnica e operacional, que me parece de pessoas de facto disponíveis, desde a chefia até, digamos, em termos hierárquicos, até todos os trabalhadores que lá estão, com vontade, efetivamente, de valorizar o seu trabalho e de trabalhar para servir as pessoas. Portanto, alguns objetivos que trarei a seu tempo, com algumas questões mais imediatas do ponto de vista das preocupações que trarei aqui a seu tempo, mas hoje somente esta definição temporal da taxa, digamos assim, a pagar pela concessão dos ossários, com um objetivo que me parece simples de perceber face às necessidades que nós temos. A interpretação, porque o regulamento de facto, quer de taxas, quer dos cemitérios, é omisso em relação à definição temporal, mas define tempos para as outras, para os jazigos, por exemplo, define e onde fala da perpetuidade, e também para as campas perpétuas, precisamente como o próprio nome acompanha. Aqui nunca definiu. E os serviços interpretavam que então é perpétuo. Mas é perpétuo porque isso não está definido. Vamos lá pensar se faz sentido, se não. Os valores dos novos ossários neste momento, percebe-se que são valores que, para ser perpétuo, então teriam de ser muito acima, digamos assim, se fosse para refletir os custos, digamos assim, também nas próprios ossários. E o que dá origem é que, como são perpétuos, ficam, digamos assim, ad eterno, não está previsto sequer fórmulas de serem considerados abandonados, quando há falta tem de se construir mais. E depois constrói-se mais com que custos, constrói-se mais onde, fora a falta de terreno que já existe, efetivamente, sequer portanto, para as sepulturas. Portanto, o objetivo com esta norma transitória, porque tem de haver uma revisão dos dois regulamentos nesta matéria, quer das taxas, quer dos cemitérios, é precisamente para tentar que
a curto / médio prazo não exista o que temos tido até aqui, que é sempre uma pressão, porque esgota a capacidade e temos que pensar como é que vamos agir sobre aqueles que, entretanto, foram abandonados, porque há muitos que foram simplesmente abandonados, não havendo mecanismos neste momento previstos para colmatar estas falhas. E, portanto, a clarificação pretende manter o valor, definir aquele universo temporal de 5 anos, onde se foi, de certa forma, também ver como é que noutros cemitérios as coisas eram feitas. Parece uma questão menor, mas não é uma questão menor. É uma questão que, se não for resolvida no imediato, vai causar transtornos e desequilíbrios muito complicados, também financeiros, mas não só. Naturalmente, nem serão esses para já os mais relevantes, é mesmo da falta de espaço efetivo, é assim. E, portanto, é daí o trazer aqui a proposta, para se perceber a importância e o impacto que às vezes estas questões têm, depois no funcionamento normal daquilo que é o nosso serviço ao nível dos cemitérios e também, digamos assim, dos custos financeiros associados. Portanto, disponível para esclarecer alguma questão. Isto é, eu tenho 1 ano de mandato nesta área, é até ao final do mandato, a não ser que o Sr. Presidente me retire o pelouro antes, isto é para lá, é pensar um bocadinho para lá, como creio eu temos o problema hoje, porque não foi pensado dessa forma, digamos assim, quando pensamos estas coisas. Só, de facto, digamos assim, corroborar do que acabou de dizer em relação à questão do técnico superior. De facto, o Rui Silva tem sido incansável, inexcedível, e estamos a falar de pessoas, de facto, com experiência e que tem sido um grande contributo, como também ao nível do encarregado, também se nota que é uma pessoa que tem uma disponibilidade para trabalhar e consegue, de facto, também ter uma equipa e gerir uma equipa bem. Portanto, como eu disse, acho que temos, em termos de recursos humanos a esse nível, uma boa equipa e motivada, de facto, para trabalhar. E isso é importante, não é? Porque sem conhecimento técnico naquelas áreas que eu não teria, não é? Estou agora a aprender, digamos assim, não ajudaria. Há questões que têm a ver com questões também, de certa forma, do direito, e, portanto, agradecer aos juristas que também trabalharam nesta proposta, também me parece relevante. Sr. Vereador, uma coisa também importante. Nós decidimos aqui, não sei se recordam disso, a decisão é nossa, minha, do Presidente, mas depois trouxemos aqui a questão do abrir ou não abrir, pronto, no dia de Todos os Santos e no dia dos Finados. Também é uma questão sensível na altura quando tomámos a decisão. É mais fácil, como outros, fechamos tudo, porque não sabíamos o que é que ia acontecer. De facto, as coisas correram bem. Domingo à tarde, há alguns abusos, algumas pessoas que não cumprem regras ali nem cumprem noutros lados, não é? Mas aí é uma questão do cumprimento das regras, não foi da nossa organização enquanto serviços do município, nem da Proteção Civil, aí fez tudo o que poderia ter sido feito, mas acho que foi uma boa decisão, porque acho que é uma decisão do ponto de vista humano, de não impedir as pessoas, de facto, e está a falar de uma pessoa que não sou católico, por exemplo, mas respeito naturalmente quem tem do ponto de vista religioso também o seu querer, o seu acreditar, e portanto acho que é importante que nós possamos manter essas tradições, esses hábitos, mantivemos também a missa. Acho que é importante, não é, termos essa visão, que não é o que nós pensamos, é tentar, de facto, responder a essas questões dessas áreas que são sensíveis e que mexem muito com as pessoas. Por último, em relação ao que disse a vereadora Sofia, isto não é uma alteração ao regulamento. Não é? O que nós aqui temos é uma clarificação, digamos assim, das normas atualmente existentes, ao abrigo de 2 artigos num e noutro regulamento que permitem ao órgão interpretar as omissões. Não mexemos no número de anos que está previsto, nem no valor que lá estava previsto, precisamente para não ser uma alteração Mas o que acabou de falar é o que nós estamos precisamente a pensar, se devemos ou não devemos fazer ao nível da revisão do regulamento que está a ser trabalhada. Qual é a questão? Qual é o problema que eu já coloquei aos serviços? Temos ou não temos hoje, do ponto de vista administrativo, capacidade depois para fazer todo o processo administrativo que vamos ter de forma anual? Ou temos a capacidade de dar o salto e de informatizar e de ter mais pessoas a trabalhar nisto, ou então isso pode-se virar contra nós. Mas é o que está em cima da mesa, aí sim, com a questão dos valores, que é precisamente a preocupação que temos. Se não for só 1 ano, se também não estamos depois a pôr um valor excessivo que, de certa forma, também leva a pessoa quase ao abandono. E também não é esse o nosso objetivo, empurrar a pessoa para nada. Portanto, aí tem de ser visto também a questão financeira.